Fala, Fê. Tamo aí. Olha, eu tô preocupado com o meu cabelo aqui, porque ele ficou com o fone agora. A gente tem um novo estilo, né, Doc? Eu não estou preocupado com o meu cabelo por motivos óbvios, mas nós estamos... Muitas pessoas ficam preocupadas assim, quando vão dançar, né? Será que tá todo mundo reparando? Será que eu tô dançando certo? Você liga para isso? Eu não, porque eu realmente, dificilmente eu danço. Não, mas eu já vi você se esbaldando, a gente chegando. A gente tem uma entrevistada hoje que sabe tudo e mais alguma coisa sobre a dança, e eu tenho certeza que vai ser um estímulo para muitas pessoas que ficam pensando, eu não sei dançar, eu acho que dança não é para mim. Não, mas é que olhar para ela, você vai ver que dança o tempo inteiro. Ela não dança só quando dança, ela dança. Heloísa Gouveia está aqui conosco, do Estúdio Anacan, uma referência na cena paulistana, na cena brasileira. Bem-vinda, muito obrigado por ter vindo. Obrigada eu pelo convite, delícia. Agora, é engraçado vocês falarem do fone, vocês, né? E eu devo estar parecendo aquele cachorro que ficou aqueles cabelinhos assim. Mas o fone, a gente gravou alguns episódios sem o fone e depois a gente está vendo que faz diferença, né, Doc? Eu acho que algumas pessoas ouvem o podcast e não veem o filme. Essas pessoas, elas se beneficiam de um som bem gravado, então o fone faz toda a diferença. É lógico. E o nosso podcast é daquela história, né? Veja o filme, compre o disco, leia o livro. E tem outra. E vá dançar. As pessoas que assistem a gente têm mais de 50, então já não está ouvindo tão bem. Então a gente precisa caprichar no som, porque senão vai perder metade do assunto. Certamente. Olha, diz que com relação a isso, a notícia não é boa. A partir dos 30 anos a gente vai perdendo a... mas aí vai perdendo algumas faixas, algumas frequências mais agudas. Existia até um toque no celular que eles diziam que só adolescente ouvia, que era tão agudo que um cara de 50 anos não ouvia e o aluno conseguia ouvir sem o professor ouvir. Sabia disso? Aliás, tem alguns sons, algumas frequências que são usados em restaurantes mais sofisticados para um público mais adulto, que só os jovens ouvem. É isso aí que eu acabei de falar. É o chamado apito de cachorro. Elô, tem som que é só para jovem. E dançar? Tem idade para dançar? De maneira nenhuma. A minha crença é que não tem. Que tem corpo e tem dança para tudo. Cada corpo tem seu ritmo. E todo mundo sabe? Não. As civilizações antigas dançavam mais. Pararam. Dançavam para tudo, para guerrear antes, para o plantio, para fecundar a mulher amada, né? Tudo é voltado para a dança, homens, mulheres, crianças, independentemente da coreografia, do ritmo, né? Mas era uma coisa junto. E eu acho que isso se perdeu. E eu quero fazer com que as mulheres consigam dançar, pelo menos as mulheres. Porque os homens são mais travados, né? Eles têm... Eu acho que dizem que a mulher tem um ego muito grande, né? Com relação à beleza. Eu acho que o homem também tem com relação a essa coisa do ridículo. Tem muito medo. E acha que todo mundo vai estar olhando para ele. Olha o tamanho do ego dele, né? Achar que se ele errar, as pessoas vão estar olhando para ele e não para o professor. Então, é isso que eu falo para as minhas alunas. Você está com vergonha de quê? Né? Você sabe que eu frequento, há quase 20 anos que eu frequento aldeias indígenas como médico e trabalho com isso. A maioria das pessoas que assistem a gente sabe disso. E os homens dançam muito, né? Nas comunidades, vamos dizer, nos povos da floresta, todo mundo dança, as crianças e os idosos e os homens. É uma coisa bem comum e cada festa tem a sua característica, o seu tipo, o seu ritmo, tem os cantadores, as cantadoras. Eles ensaiam? Cara, eles não precisam ensaiar porque eles dançam muito. Você vai aprendendo quando você é criança, com o mais velho, e aí vai ter, hoje é a festa do papagaio. Aí tem a festa do papagaio, eles sabem como que vai dançar, e a festa do papagaio tem aquele significado, aquele sentido, e tem a ver com uma coisa um pouco sagrada, mas nem sempre é tão sagrado, às vezes é uma coisa até meio mundana, mas tem a importância de cada dança. É bem interessante. E é uma coisa da comunidade toda. Todo mundo faz, entendeu?
E por diferentes motivos, né? E tem orgulho. Orgulho. Quando vai um visitante, eles falam, nós vamos fazer para você uma dança. Exatamente. É uma coisa que a comunidade dá de presente para o visitante. Então, quando a gente termina a ação médica, que está para ir embora, fala, não, nós vamos dançar para vocês. Olha que lindo. E aí, a lindo. dança é como se fosse um agradecimento, é uma maneira de se agradecer. É bem interessante, é bem interessante. E na nossa sociedade não existe esse significado. A gente perdeu o significado da dança como sagrado, né? Perdeu. E você enxerga isso ainda hoje? Você acha que a dança é sagrada? Totalmente. Totalmente. Às vezes até antes de ser arte. Antes de se tornar arte, ela era sagrada. Antes. Depois ela se tornou arte e se afastou da população. Então, eu acho que existe a dança-arte, mas ela afunila. Eu não sou uma escola de formação. Eu sou uma escola de dar prazer ao aluno através do movimento. Eu não sou professora, eu sou facilitadora do movimento. Eu quero ser chamada assim de facilitadora do movimento, porque eu vou achar um jeito de te ensinar, Fábio, eu vou achar um jeito de te ensinar de entrar na sua cabeça. Eu vou achar um jeito. Eu faço o poste de dançar. E mesmo as que não têm ritmo, eu educo de uma maneira que às vezes está assim um tiquinho atrás. Mas assim, só eu percebo que ela não está no ritmo. Mas ela aprendeu. Porque o corpo tem inúmeras possibilidades. O nosso corpo, se a gente não conversa com o nosso corpo, a conversa mesmo vai para a perna direita, abre, perna esquerda, fecha. Se a gente não conversa, como é que eu vou querer conversar com você, ou com o meu parceiro de vida, ou com quem vive ao meu redor? Se eu não mando no meu corpo, se eu não comando o meu corpo, né? De uma maneira onde existe sim a cabeça trabalhando, existe sim, mas existe um comando seu, né? Em afinar seu corpo, sua mente, sua alma dentro daquele propósito, que é muita festa, né? Às vezes eu olho para minhas alunas e estou falando, está com pouca felicidade nesse corpo, entendeu? E eu sei quando elas não estão bem. Sabe? Elas são livros abertos na minha biblioteca. Eu conheço cada uma delas, né? Porque lá elas se mostram. E quem dança junto se torna amigo. Que nem na tribo. Se tornam tribos, entendeu? E isso é uma troca, Elô, eu fiz, como o Doc estava dizendo, eu fiz a dança dos famosos, né? Sem saber dançar absolutamente nada, coisa que é muito parecida com a situação que eu vivo hoje, que eu continuo sem saber dançar absolutamente nada. Mas o que aconteceu? Eu vivi um processo interessante, que como eu fazia o programa Bem-Estar junto com o Doc, que era nosso consultor, a gente tinha um poder de influência muito grande. Então, durante as semanas ali, os intervalos, os domingos, eu comentava muito sobre isso, eu mostrava como eram os ensaios, eu acabei influenciando muitas pessoas que, como eu, não sabiam dançar. E quando eu finalmente saí, que claro, uma hora eu ia ter que sair, mas demorei 5 ritmos para sair. Oh, que maravilha. O Silvão, o nosso grande coreógrafo lá, mandou um recadinho para mim tão bonito, dizendo o seguinte, olha, ele falou, Fernando, saiba uma coisa muito importante, as regras da dança vieram depois da dança. Primeiro veio a dança, assim como você está dizendo. E ele disse, tudo dança, as nuvens dançam, as árvores dançam, as plantas, os animais, as pedras, Rolling Stones. Então, as árvores. E essa é a grande perspectiva. E eu andava pelas ruas naquela época, as pessoas, Fernando, você me mostrou que é possível dançar. Antes eu dançava só quando tomava vodka. Eu falo, não, com vodka é bom também, mas sem vodka. É legal essa perspectiva e percepção de que a dança está dentro da gente, né? E tá. Você viu, Léo? Olha, eu me orgulho de dizer que eu botei ele naquela final, o Léo Jaime. Porque ele entrou, né? E ele estava fora do peso, né? Ele é gordinho, né? E a gente achou que ele não ia passar. E ele foi o campeão, você lembra? Entendeu? E é isso que a gente quer provar. Que todo mundo pode dançar. Mas o Léo já dançava balé, né? Antes ele já tinha uma história, né? Já. E também, mas por ele ser músico, tinha o ritmo entranhado nele, o que ajuda bastante, né?
Nem Porque sempre o todo músico... Nem mexe sempre o corpo para acompanhar a música, Nem né? sempre o músico sabe dançar. Não, dançar não sei, mas o ritmo tem que ter. Tem, ritmo tem, mas não sabe. Aquele negócio, Né? 1, 2, 3, 4, tudo é 1, 2, 3, 4, né? Até 8. Até 8. Então, divide por 2... 7, 8. É. A gente conta no balé só até 7, 8. 5, 6, 7, 8. Foi. Entendeu? 7, 8, foi. E daí vai embora. Aí Daí vai embora. Solta a franga. Eu tinha um Eu professor vou- que falava assim, ó, cada um solta a franga de acordo com o seu galinheiro. Mas vai embora. Então, 7... A valsa é diferente, né? A valsa são 6, né? Foi aí que eu fui desclassificado. Aí eu me perdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, Você 6. sabe que quando a gente vai tocar violão, às vezes se você tem que bater o pé para não se perder. E se prenderem teu pé, por exemplo, um dia que você está mal sentado, ou você está num banquinho, ou você vai tocar numa fogueira que você senta, não consegue tocar. A batida é porque você toca com o corpo inteiro, você não toca só com a mão. Você tem que bater o pé. Lógico, é uma pulsação. É uma maneira de você. É uma pulsação, você tem que estar Exatamente. inteiro pulsando, Exatamente. né? E aí o corpo inteiro tem que estar fazendo isso, senão não sai. É como a dança. É como a dança. É como a dança. É como a dança. Se você não estiver inteiro ali e não tem um lugarzinho de você que não tenha que estar com essa força distribuída, sabe? Assim, com essa atenção, assim, nem um pedacinho. Ô, Elô, como é que começa essa jornada da dança? Né? Nós estamos falando para um público de 50 a mais, uma pessoa que começa a entrar nessa longa jornada da dança, que na verdade ela é infinita, né? Qual é o ritmo de apresentação? Como é que você coloca esse indivíduo que sabidamente é um poste, como você disse, que você faz até poste dançar. Chegou o poste lá no estúdio Anacan. Tem procura de poste para começar? Tem. O que eu mais escuto, eu tenho 2 pés esquerdos, eu não tenho ritmo, eu não guardo, eu não tenho memória, eu não consigo guardar coreografia, eu não consigo guardar sequência. Sou eu. Enfim. Sou eu. E qual é a minha resposta? Esse problema é meu. Você não tem ritmo? Problema meu. Você tem 2 pés esquerdos? Problema continua sendo meu. O que mais você me falou? Só tem uma coisa. Não adianta pagar e não vir. Não adianta, não vai aprender. Agora, eu posso te passar tudo. Não consigo passar intensidade de movimento, porque isso depende de você e da sua disponibilidade. Entendeu? E eu sou uma exagerada. Então, se o parâmetro for eu, coitada, elas vão se rasgar todos os dias na sala de aula, entendeu? É porque eu não consigo fazer nada pouco. Tem que ser tudo... Para essa pessoa que nunca dançou, eu inventei o walk dance. Ah, então, a gente ia chegar nisso. É a invenção Pra dela, essa. Fernanda. Invenção? Ela que criou. O Pra que é essa. o walk dance? Alfabetizar você para dançar. Alfabetizar você para dançar. Quando eu fiquei viúva, a missa de 7º dia do Luiz Fernando, eu estava fazendo uma aula de balé clássico. É a minha modalidade? Não, não é. É o meu estilo de dança? Não, não é. Mas é o que te aterriza, é o que te põe calmo, é o que te... Entendeu? Não era a hora de dançar um rock. Eu precisava de uma outra coisa. Tá? Então, e a dança me salvou. Eu dancei das 7 da manhã às 7 da noite. Todos os dias. Meu luto foi dançando. Eu queria que você contasse um pouco disso, porque a gente te vê tão positiva, falando da dança como algo que transcende, que transborda, transporta, mas a sua história tem uma parte muito triste, que é o que você estava se referindo aí. Você perdeu o marido num acidente de avião. Há 25 anos. Foi um acidente da TAM, Da TAM. aqui em Congonhas. Em 96. Aquele que fiquei estava com os indo para o 3 Rio. E fiquei com nossos 3 filhos, a minha linda herança, né? E por eles eu continuei e tive que... Eu tinha certeza absoluta que se eu conseguisse passar... Porque luto é uma dor que te consome, né? É uma dor, parece que estão arrancando um pedaço de você. E sabe papo de casal? Nós somos 2 pessoas separadas que moram, que vivem juntas lado a lado. Papo. Bullshit. Na hora que o cara morreu, tinham arrancado um pedaço de mim. Não era nada o cara separar de mim, não. Era um amontoado de 2 pessoas. Então, para você sair disso, você tem que ter uma
Primeiro, um otimismo, uma vontade de viver. Eu adoro viver, né? Eu adoro viver. E, por um momento, no dia anterior, a gente cogitou a possibilidade de eu estar junto naquele voo. E eu te confesso, Fernando, te confesso, Fábio, que na hora que eu soube, eu falei, que bom que eu não estava lá. Essa sou eu. Elô, ser humano, que ainda tinha coisa para fazer. Então, no meio da minha dor toda, eu ainda pensei em mim. Olha que egoísmo. Oh, olha que escudo de proteção, que sei eu o que é, né? Mas eu fiquei com as 3 crianças. E eu sabia que eu queria dançar. E eu sabia que a dança salvava, porque a dança me salvou. A dança, para você, tem essa coisa sagrada. Quer dizer, Sagrada. a dança foi a maneira de você Meu luto. lidar com o teu sofrimento. Meu luto. Das 7 da manhã às 7 da noite. Olhando para o mar. Olhando para o mar. Tomava um Lexotan para dormir, um copo de vinho, acordava, grudava num coisa e fazia aula, movimento. Coitado, o George Michael, coitado de George Michael. Deve ter enlouquecido aquele cara. Tem uma música dele que fala, e quando você fizer amor, faça por nós dois, que o marido dele morreu. Aquela música, coitada, era CD ainda, né? Acho que furou. E daí eu me senti na obrigação de inventar uma coisa para outras mulheres. E tive que afastar aí o meu ego, porque eu era boa coreógrafa. Eu era professora de só gente boa, só aula. Imagina eu dar aula para iniciante, imagina. Quase 40 anos de estrada. Eu queria dar aula para gente com perna na cabeça, com gente com pirueta. Não. Não, você vai desconstruir a dança de uma maneira onde todo mundo entenda, onde você vai entender. E dei aula lá no Clube Alto de Pinheiros para os tenistas, e todos entenderam, porque tem uma lógica absoluta. Tem uma lógica absoluta. Entendeu? Onde as pessoas entendem a dança, entendem a falar com o seu corpo. Então, o que é exatamente o walking dance? É uma modalidade de dança que qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Porque é lento ou porque é... Não, e para testar, eu fiz o Fernandinho, que você conhece, que tinha 14 anos, a Roberta, que já era bailarina, 15, e a Camila, de 7, fazerem comigo. Se os 3 fizessem, inclusive meu filho, que também não é muito parâmetro, porque ele tem todo o borogodó. Então, essas pessoas aí, só para a gente colocar na mesma página, todo mundo que está acompanhando, eram bailarinas? Não tinha histórico de... Esses 3? É. Não, eram meus filhos. Meus filhos. Eu falei, a mamãe vai criar uma coisa. E vocês têm que me ajudar. As cobaias eram os 3. Tem foto deles andando atrás de mim, que nem 3 patinhos, entendeu? Quer dizer, e a certeza absoluta que se os 3 fizessem, todo mundo faria. E daí isso foi crescendo, eu peguei um estúdiozinho pequeno, e o walk dance é isso. Depois que elas ficam comigo, elas podem fazer qualquer aula. Porque eu ensinei a elas a falar com o corpo. Eu ensinei, entendeu? Da minha maneira. Você disse, elas dançam em tribo, lá se tem que ensaiar, você que perguntou, nessa elas ensaiam. Não ensaiam. Às vezes, minhas alunas dançam de ouvido. Eu ponho uma música que a gente ainda não conversou sobre ela, a gente não coreografou, em 5 minutos está todo mundo dançando igual. Isso está sendo replicado em outras escolas? Esse seu método, ele está sendo exportado ou, por enquanto, ainda está debaixo da tua asa? Na hora que eu fiquei... E tem uma parte dele que eu fiz em cima da esteira, então que eu vendi para a Bodytech, que é Walking Dance, onde tudo isso acontece em cima das esteiras. Então, isso eu vendi para eles, eles podem passar para frente. O walk, não, só tenho eu e 4 assistentes. Entendi. Agora eu estou prometendo para as outras escolas que vou dar um curso de formação agora nas férias, porque é um welcome para quem nunca dança. É um super welcome, entendeu? Porque as pessoas não se... Primeiro porque a faixa etária que vem, como a gente está conversando, eu tenho uma senhora fazendo aula com a gente, né, que tem 80 anos. Fisioterapeuta. Então, ela também tem um... Que nunca dançou? Já tinha dançado. Quando era garota,
entendeu? Até os 20. Está com 80. Claro, mas está claro. guardado. Tem gavetinha. Tem gavetinha. Essa é uma boa pergunta. Está guardado. Eu pegar e falar assim, eu tenho uma filhinha, eu quero que ela seja jeitosinha, vamos colocá-la no balé. Fazer aquelas, quantas posições? 6 posições, e segurando na barra com um frufruzinho. Sim. Isso, 5, olha lá, já errei. Isso é producente? Isso é uma coisa boa ou isso é uma coisa que pode fazer o balé ser chatérrimo e a menina não querer nunca mais olhar? O meu estúdio não tem essa proposta. Eu sei, mas digo, o que você acha? Pode ser. Eu falei para minha mãe, eu não quero ficar dançando essa coisinha aí. Eu quero dançar no meio da sala rebolando. E ela me levou para René Gumiel, que era uma francesa, com as ongles assim, desse tamanho, que enroscava a pé e dava aula fumando. Que trabalhou no Teatro Oficina há muito tempo Sim. com o Zé Celso, foi a grande Sim, musa do Zé Celso. A grande musa do balé moderno. E ela falou, é um ser dançante. É um ser dançante. E lá, eu, Sérgio Memberti, Thales Panchacon, só que eu era menorzinha, porque eu me tornei profissional com 14 para 15, meu pai quase enlouqueceu. Imagina, a menina dele que fazia Dante Alighieri. Imagina, dançar lá no Teatro Galpão, coisa da Célia Gouveia, do Maurice Vanot de esquerda, entendeu? Ganhamos o prêmio Roquete Pinto, eu tinha 15 para 16 anos. E todo mundo se trocava um na frente do outro. E eu falava, meu Deus do céu, se eu ficar pelada na frente dos bailarinos, meu pai vai ter uma síncope. Daí eu me trocava num banheiro fétido, porque ficou sem lavar durante os 3 meses que a gente ensaiou. Você pode imaginar. Mas eu me trocava lá, porque eu falava, se meu pai souber, meu Deus, ele morre. Ele morre. Agora, o balé, ele é uma porta de entrada fantástica. O Doc está dizendo isso aí, é uma vontade, né? Poxa, queria que a filha fosse jeitosinha, coloca no balé, mas ele, enquanto cimento para as outras danças, para outros estilos, ele é muito importante. Ele é importantíssimo. Mas eu ainda acredito que se você provar o cardápio inteiro desde pequeno, você pode chegar um pouco mais atrasado, né? Se você quiser ser bailarina clássica. Mas não custa nada mostrar o cardápio inteiro. Porque eu já vi menininhas mais cheinhas, com o pezinho chato, que ficavam feinhas, né? Desistirem, porque não gostavam, elas sabem. E já vi elas se tornarem, dançando hip hop na mesma idade, de bermuda, lá na frente, enquanto ficava acanhada no canto. Entendeu? Então, por isso que eu digo, eu não sou uma escola de formação. Meu comprometimento é apresentar a dança para as crianças, para todo mundo. Para todo mundo. Né? As escolas de formação, quando eu montei o Anacan, já existiam. Né? Essa pluralidade, acho que ela é interessantíssima, né? Porque, assim, na nossa época também, o menino ia pro judô, se ele fosse magrelo, não fosse bom no judô, ele estava ferrado. Ele não se adaptava àquilo ali. Né? Não tinha isso, era assim, era todo mundo assim. Hoje a gente tem muitas opções. Muitas. E as opções, elas são saudáveis, acho bom. E às vezes elas querem ver o mundo de cabeça para baixo, então tem um círculo lá para elas também. Entendeu? Eu não sei o que elas querem. Eu sei que movimento e ritmo não faz mal para ninguém. Não tem em nenhum remédio contra indicação, contra movimento, dança, ritmo, não tem. Não tem, né? E acho que se a gente apresentar para eles um leque grande, eles podem ficar comigo mais tempo. Eles podem ter chance de escolher. Aquele corpinho que fica no computador com aquela cabecinha assim, que me dá um pânico. Em vez de fazer uma aulinha de balé clássico, eles fazem a aula de balé clássico, que já a minoria, porque elas querem fazer o hip hop, elas querem fazer o circo, elas querem fazer o contemporâneo, fazer os rolamentos. Você está falando elas. A grande maioria são meninas. E os meninos? Sim, muito poucos. Eu tenho 2 meninos que entraram pelo circo. Ó que vantagem. Entraram pelo circo, viram o professor Rasta, Fari, falou, pô, quero fazer isso, quero e posso. Não é que a minha irmã está fazendo um balezinho onde ele ainda tem um olhar preconceituoso, porque o pai ainda tem. Diminuiu, mas não acabou.
Mas tem menos homens também. Na escola existem poucos homens ou você acha que está satisfatório? Eu tenho as companhias. Então, tirando as companhias, a companhia profissional, a Anacan, tirando o grupo jovem e tirando o laboratório, que é lá do Tatuapé, que são diferentes grupos, né? Eu tenho pouquíssimos homens. Pouquíssimos. Alguns no sapateado. E os velhinhos? Alguns no sapateado. Velhinho, então, E nós? Vamos lá. Velhinho? Nós estamos aqui no Não, podcast velhinho 50 a mais. Se Não, não é você velhinho. sempre quis dançar balé e nunca teve Mas não vamos coragem, no balé de cara. agora é a sua hora. Se você nunca quis dançar balé, né? Se você nunca conseguiu, nunca teve coragem e chance de dançar qualquer coisa que seja, Agora é a hora. Tá na Mas hora. não é só balé. Então, eu queria até te perguntar isso. Qual dica você... E tem um monte de gente fazendo balé clássico começando, hein? Mas eu tenho um monte de mulheres. Um monte, entendeu? Que vão lá porque fizeram e porque estavam com vontade de fazer e descobriram com 50 a mais. Tem música que é mais fácil de dançar do que outra? Tem, né? Tem. É uma dica escutar essa música mais fácil e começar ali em casa, talvez ali arrumando a cozinha, talvez ali varrendo a casa. Vale tudo. O que eu ganhei de aluna que fez aula na pandemia e viu, eu posso. Fez 2 anos a aula. Ela entendeu. Pô, eu posso, eu estou fazendo. Ela fez sozinha, ninguém viu ela. Ninguém viu. Olha... Mas daí começou o marido, começou a achar graça, começou a ver, ela começou a fazer mais charmosa, entendeu? Os filhos começaram a ver. Então, isso trouxe um outro olhar dela com ela. Você traz, por exemplo... Estão na academia. Se apresentaram no palco. Eu tenho 3 pós-pandemia que já foram se exibir no palco, porque mulher é exibida, né? Eu acho, quer dizer, eu estou falando por mim um pouco, mas... E ajuda, por exemplo, a resgatar a sensualidade da mulher, por exemplo? Eu sei que a resposta é sim, mas eu queria ouvir você falar sobre isso. Olha, eu posso dizer que a maioria dos maridos já me agradeceu. A maioria dos maridos já me agradeceu. E um dia eu liguei para uma aluna minha, e falei, que eu dava carona, e falei, a Lúcia está dormindo? Eu sou louco, Elô. Já joguei ela na cama, falei que você ia passar por aqui. E a paciência aumenta, tudo aumenta. E eu acho que os homens perdem muito por não dançar, né? Muito. Porque, olha só, um cara que sabe dançar uma dança de salão, que chama uma mulher para dançar, vamos dançar com segurança, com atitude... Ele está na frente do aqui. Resta saber aonde que ele vai arrumar o lugar que está tocando uma música de salão que ele vai poder chamar a menina. E não vai ser cancelado porque está sendo machista que foi chamar a menina. E tem. Você sabe, o dia que meu marido... Eu tenho um segundo marido, Ronaldo, né? Que a gente dançou melhor é porque ele estava lá em São Luís Obispo, não tinha ninguém olhando para ele. Nossa, pessoal com rock and roll, eu nunca tinha visto. Falei, o que aconteceu com o cara? Entendeu? Porque tem né? Não tinha crítica ali, não tinha ninguém Zero, olhando. ninguém conheceu a gente teve aqui um DJ, né? O Iraí Santos, né? Iraí Santos, do The History, que só toca balada aí dos anos 70, 80. E a gente estava lembrando que tinha uma época que tocava música lenta na balada. Então tinha a chance do rapaz chegar e falar assim, toma toda a força do mundo... 2 vodkas, vodka com Campari, lá em Eloy Mendes, e falava assim, quer tirava para dançar. Quer dançar comigo? E às vezes ela falava, não. O que você faz? Afunda o chão, né? Cava um buraco assim e enfia a cabeça. Não. Eu dei muito Nossa, não. que maldade. Meu pai dizia que não podia dançar de mão baixa. Não podia. Que tinha que dançar assim, empurrando o cara para trás. Freio. Sabe a mãozinha assim? Aqui, ó. Assim, e com o bumbum empinado para trás. Não podia nada. Tipo, não é, no Nordeste tem aquela dança lustra fivela, aquele forró arrochado assim. Conheço bem. A fivela do cinto sai lustradinha. Mas então, isso eu acho que a gente perdeu muito com essa oportunidade que a gente não tem mais de pedir para dançar. Vamos dançar? Tá tocando uma música lenta. O menino,
quando ele vai fazer o futebol dele, ou quando ele vai fazer o esporte de marcial, sei lá, eles falam para ele, endurece essa cintura aí, você tem que estar, ajusta, né? Aí um dia fala assim, agora relaxa pra dançar. Pô, é Rebola, difícil. rebola, Na hora assim. que... Ele foi doutrinado pra ficar justão, pra ficar durão, pra ficar fortão. Aí agora fala assim, agora relaxa e entra no ritmo aqui. Meu neto não. Meu neto está dançando e fazendo judô. E tomara que a geração deles seja diferente. Tomara que seja diferente, porque a gente sofria, viu? Né? Na minha época tinha lambada. Jesus amado, eu nunca ia conseguir fazer Mas isso. o professor de Mas lambada fazia mas sucesso. Tinha a Madame Poços Leitão, que contribuiu muito na nossa época. Estamos Ela falando- ensinava dança de salão para um monte de gente, maravilhosa, né? Entendeu? E houve uma época em São Paulo onde teve uma volta, né? Estou falando de dança de salão, né? Onde na sociedade as pessoas iam fazer aula, né? Daí veio viola, todo mundo fazia aula com viola, você lembra? Eu lembro da JC Madame Viola. Poços Leitão, não lembro do viola. do O viola. Fernando é de Minas Gerais, não O pegou JC isso. Viola. Exatamente. O JC Viola. Fez Nijinsky, nossa, fez Nijinsky. Fantástico, coisa o mais linda. JC Viola. E, aliás, ele foi jurado na Dança dos Famosos, por Sim. isso eu conheço. Na ocasião, não é por nada não, desculpa a modéstia, mas ele me deu 10. Te deu 10? Devia estar com algum problema naquele dia lá. Ele e o Nada. Agnaldo Timóteo, foram 2 10 que eu recebi. Eu acho muito engraçado, porque o Fernando, ele sempre foi meio desengonçadão, assim, né? Meio. Aí ele foi dançar. Então as pessoas falavam assim, Fernando, se você consegue, eu também consigo. É um elogio, eu recebi. mas é uma Lógico. ofensinha também, Eu não recebi é? um festival de dança de Florianópolis, lá de Santa Catarina, me entregou uma placa imensa com os dizeres lindos, assim, você é homenageado aqui da noite de abertura, porque se você dançou, todo mundo pode dançar. Você vê, é uma homenagem, mas é um pouquinho de... Mas eu achei legal, eu achei bacana. É lógico que é legal, é lógico que é Achei legal. bacana. Na verdade é o seguinte, sabe o que ele tá dizendo, né? Cara, se você dançou, todo mundo Cara, dança. Mas qualquer que legal. um pode Mas eu dançar. realmente acho Mas você isso. viu que é o treino, né? Você vê, vocês têm uma semana, né? Semana inteira para treinar. Entendeu? Mas é eu pouco. ensaiava morando em São Paulo, ensaiava no Rio, todos os dias e voltava. Mas é uma progressão de ritmo também, que o ensaio de um vai ajudando o outro também. Não é uma coisa que Porque cada muda o semana... ritmo, Sim, né? mas as Não, muda coreografias, o ritmo, mas as é- coreografias são muito diferentes. É. Entendeu? São muito diferentes. Arrojadas, sofisticadas. Entendeu? Querem ganhar. É. Né? Mas a professora, né, no meu caso, a Ju Valcésia, fantástica, minha querida bailarina lá do Faustão, do corpo de baile do Faustão, de uma paciência muito grande comigo. Ela tinha dançado antes com o Minotauro, imagina, aquele lutador. Com o Minotauro. Ela falou, não, tá Coitada, tranquilo. Ela deve ter feito alguma coisa errada lá, que estavam castigando ela. Mas depois ela dançou com um cara que ela ficou ela foi pra final com o outro ator, o Renner Cadete, o outro cara que foi muito bem com ela, assim. Enfim. Mas eles são fantásticos. São fantásticos. Eu queria que você falasse sobre esse poder de transformar, é o empoderamento que a dança dá, né? Porque quando você entra ali naquilo, você entende, talvez fique difícil pegar o 1, 2, 3. Quando você consegue fazer, a gente conversou aqui. Parece um vulcão, né, Fernando? A gente falou com o Dr. Iacobian, é um médico que fala sobre meditação. Ele falou sobre o sentido de flow, que quando você pega ali, pega na veia, essa meditação ela te leva, ela te transporta. Eu acho que a dança tem também essa característica. Quando você fala, eu entendi, eu considerei a minha momento. jornada como aprender um idioma novo. Eu falei assim, agora eu estou falando essa língua. Exatamente. E tem um momento que você liga esse clique. Olha, E que eu daí estou você dizendo, eu não sei dançar. transcende, entendeu? Você não está mais pensando, você está dançando de ouvido. Você está dançando de ouvido, entendeu? E daí você preenche o acorde até o fim, e daí você sustenta onde você tem que sustentar, porque daí você já entendeu, já pegou a música e tornou sua. Sim. E que música é essa, Elô? Junto com os passos. Que música é essa? Essa dança que vai te fazer transcender, normalmente é o quê? A gente pode falar de um estilo, a gente pode falar de uma música, é junto ou é sozinho? Olha, eu uso Carlos Santana, eu uso Carole King. Santana é bom, hein? Eu uso todos os discos antigos, sempre tem uma de cada. Eu uso
todo tipo de mambo, eu uso tango moderno, eu uso rock and roll, eu uso samba, eu uso frevo, eu uso bolero, eu uso tudo que te mostra os tempos, contratempos, que é quase um sapateado. Eu ensino elas a fazerem esses contratempos, que já é o passo 2, né? Que já requer essa coisa de entendi o ritmo, entendi o tempo. E agora eu vou transgredir o tempo. E vou o contratempo. Agora você Que não... eu tive uma menina Elisinha, que a gente chama ela de contratempo, de tanto tempo que ela demorou para entender o contratempo. Então, o nome dela passou a ser contratempo, porque foi muito, né? E tem também a coisa de... Eu acho que cada ritmo ou cada estilo está mais ou menos relacionado com a idade. Isso é interessante. Você faixa, acha que por 50 a mais, o que pega mais? Tudo que é disco, entendeu? Tudo que te leva aos anos 70, 80, 90, tudo isso pega. Mas o estilo de dança das mulheres de 50 anos é o jazz. Todo mundo fazia jazz na nossa geração. Aos 40 anos, já é uma coisa mais Um street dance, hip hop. Street dance. Tá. Agora, aos 30, elas estavam no jazz funk, no video dance. E agora, aos 20, elas estão nesse que é ainda mais pop, mais tudo, que é esse que engatinha muito. Já viram? Luísa Sonza. Isso, que todos os meus professores fazem o backstage, fazem o palco com elas, né? E, inclusive, são... Com a Luísa. Com a Luísa. Que também foi minha colega de Dança dos Famosos. Entendeu? Uma Exatamente, queridíssima. Que é desta geração. E tem tudo a ver com o ritmo. Porque o jazz é uma coisa mais arredondada, né? Eles estão num momento todo sharp. Eles fazem 3, 4 coisas ao mesmo tempo. O coreógrafo põe 5, 6 movimentos no mesmo acorde. Entendeu? O jazz é 1, 2, 4 movimentos. Eles escutam um acorde e pegam, às vezes, as sílabas das letras e põem em movimento. Dá para você entender isso? É só ver um videoclipe, alguma apresentação de Ludmilla, Pablo Vittar, exatamente. Luísa Sonza, Anitta. Isso é por causa de todo o ambiente em que vivem. Hiperatividade. Isso é um reflexo do tempo. Do tempo. Entendeu? E quem faz contemporâneo também tem mais ou menos a sua década ali, né? E eu acredito mesmo, né, nessa... Não que essas águas não possam se misturar, mas, basicamente, eu sinto no estúdio isso, né? E o meu estilo, a minha técnica, faz um pouquinho de tudo para elas perceberem como é que é. Entendeu? Tem passinhos de jazz também, tem passinhos ali de hip hop também, tem um pouquinho de tudo. Mas ela está escondendo o jogo. Porque eu ouvi dizer que teve uma turma que ela botou tanta pilha que de uma turma lá teve 4, 5 mulheres que separaram no fim do curso. Ela botou, ela desabrochou a mulherada curso, toda. Não, porque elas ainda são minhas alunas. Desabrochou a mulherada Mas toda. eu acredito que elas estavam muito travadas. Ou eu exagerei na dose. Isso que eu ia te perguntar sobre esse nível de empoderamento. Use com moderação, Fernando, porque o negócio é perigoso, viu? Então fica a dica para a nossa telespectadora, para a nossa internauta e para o nosso internauta também. Porque... Mas eu aprendi. A gente escancara elas de uma maneira. Quer dizer, a minha função é escancará-las. Entendeu? De tudo. Quantas vezes eu falo, vocês são lindas, maravilhosas, pouco. Eu me amo, eu sou meu primeiro amor, vocês têm que ser o primeiro amor de vocês. Eu falo isso todo dia para elas. Mas agora eu aprendi que eu tenho que fechá-las no final da aula, para não sair que nem garoto que está indo para o recreio. Que bate o carro, entendeu? Vai tudo avoada embora. Vai tudo isso, vai dar ruim. Então,
Ó, a gente aprendeu um gente mantra aqui. que não me deixa mentir. Você né? dá uma aterrada. É. É preciso dar uma aterrada ali. Agradece por estarmos juntas. Oferece essa energia boa. Primeiro se abastece dessa energia boa, depois joga no universo, que está tão necessitado. Pede na sua crença o que você quiser, para quem você quiser. E o mais difícil, perdoa. Perdoar é difícil, mas vocês devem. Eu também vou tentar. E daí dispenso. Mas daí eu já aterrei a elas, entendeu? Quase aterrei o microfone também. É interessante. Porque se elas saem assim, que nem garota pro recreio, sabe? Saem assim, muito atabalhoadas. E não, eu acho que com essas meninas eu fiz muito isso. Entendeu? E era muita festa, era todo mundo com 40 anos, sabe assim? Eu queria deixar claro que essas aulas lá no Estúdio Anacan, elas não são exclusivamente das mulheres. A Elô já disse aqui algumas vezes, existem poucos homens nessa demanda toda. Eu acho que os homens teriam um ganho muito grande com essa libertação também, né, Elô? Imagina essa energia masculina ali. Como foi para você? Maravilhoso. Maravilhoso. E eu, inclusive, tive a chance de fazer um ensaio lá com o nosso futuro espetáculo, né? Dessa planta mágica que a gente vai falar sobre ela depois, mas é muito bacana isso. Mas tem uma travada. Eu acho que, por exemplo, chegamos eu e Doc Atuí lá, a gente vai chegar um pouco constrangido, um pouco com vergonha. Eu já vou me antecipar essa vergonha. Mas ela é possível de ser atravessada. Sim. Chegou um rapazão outro dia, eu simplesmente só não botei os rebolados, entendeu? Achei que era muito para aquele dia, os rebolados para ele, né? Faz redondo, chacoalha de um lado, chacoalha do outro. Achei que era muito. Mas você acha que existem Mas movimentos a femininos cintura, e movimentos assim, masculinos na dança? Para quem está chegando a primeira vez, sim, eles chegam muito travados. Então, se eu botar para rebolar no primeiro dia, o cara não volta. Eu tenho que ter essa sensibilidade. Ou volta feliz da vida. Finalmente. Mas isso vai do meu tato. Claro. Né? Do meu tato. Porque a cintura escapular é mais fácil de você soltar, entendeu? É mais fácil. Ela não tem peso. Né? Ela não tem... Né? Não, sem dúvida é mais fácil. Né? Mas inclusive é o que eu uso no carnaval, assim, ó. Eu acredito que os homens realmente iam ganhar. Eu estava falando, eu dei essa aula no clube para os tenistas, eles queriam fazer aula toda quarta-feira, Toda quarta-feira. E teve homem que se deu melhor do que a própria mulher. Teve. Porque é assim. Não é assim, você vai ser jeitoso, ou você é homem e não vai saber dançar, você é mulher vai saber. Não é assim. Acho que não é assim. Entendeu? Mas, de novo, é o caso da civilização. Paramos de fazer tanta coisa, né, gente? Tanta coisa boa, né? Você sabe que tem algumas culturas, o Sateré Maué, que é lá perto de Parintins, tem uma cerimônia da formiga e a família dança até exaustão. É como se fosse você atingir o sagrado, não com o uso de alguma droga alucinógena, que não tem droga naquele momento, mas assim, dança até a exaustão. E aquilo tem um sentido de você chegar no flow, que você falou, de chegar no momento onde você chega no sagrado pela exaustão da dança. No Yanomami também. Eles dançam, mas é um negócio inacreditável. É horas e horas, dali a pouco os caras estão tudo viajando. No movimento. Exclusivamente no movimento. É uma coisa bem interessante. Eu tenho uma aluna que diz que ela sente o flow, e quando ela fez, às vezes ela sente a mão dela no agradecimento fazendo assim, ó. Sem nada dela. Ela diz que é uma sensação. Porque a gente está falando de uma energia que muito real, muito
muito fluida. Tem um estudo interessante da influência da música, dos atabaques, naquele rebolado, naquela ginga africana que é tão característica para homens e mulheres, definindo até a altura do atabaque, que é mais ou menos na altura da cintura, e como essa energia bate nessa região do corpo, nesses flancos, e daí vem ali no core, e ali vem aquele movimento. É o som, é quase que fisicamente sendo colocado ali, de uma ancestralidade que vai fazer com que filhos, netos, bisnetos, tetranetos... O futuro ancestral. Todo mundo vai dançar bem, todo mundo vai rebolar, vai gingar, né? Homens e mulheres. Essa foi a frase que eu botei ali no meu espetáculo, o futuro é ancestral. O futuro é ancestral. Não é minha. Eu esqueci de quem é, mas não é minha. Eu acho que... E você sabe que eu já fiz com esse negócio da dança... já facilitei algumas mulheres a engravidarem por causa dessa parte aqui, que está ligada aqui, que está tudo ligado, né? Eu tenho uma amiga que, inclusive, teve uma franquia, Anacan, né, lá no Tatuapé, e estava nesse processo de engravidar, começou a dançar 1 ano e pouco, e já está com uma meninota aí, e acho que já está a caminho do segundo, depois de um tempo fazendo... E não é a primeira, não, porque eu já tive muitas outras mulheres que, com dificuldade de engravidar, somado ao tratamento, se chegaram lá. E eu acredito nisso, sabia? Deve ter seu papel. Nós estamos falando de dança como remédio, dança terapêutica. Né? Imagine então, se ajuda na fertilidade... Imagina nas questões de saúde mental, nas questões ligadas a problemas tão comuns nessa fase de pandemia que a gente... Autoaceitação, eu tenho depoimentos belíssimos. Salvou a minha vida, deixei de tomar Prozac. Elô, você chegou na hora que eu estava... E algumas, pelas coincidências da vida, me veem em estado de luto, né? Em luto, tipo... acabaram de perder marido ou filhos, né, em momentos difíceis, porque, de alguma maneira, acham essa empatia, né? E o resultado é muito bom. Eu tenho uma que morava com a sogra e falou para mim, quando eu chego em casa, eu faço a sua aula, eu tenho muito mais paciência com a minha sogra. Eu fico totalmente paciente com a minha sogra. Olha o que isso melhora. O teu círculo, né? Todo mundo fala que eu falo com todo mundo. Eu falo com todo mundo mesmo. Primeiro porque eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Entendeu? E o cara tá lá do meu lado, às vezes empacotando as minhas compras. Pô, tô de colão, o cara tá assim. Eu não resisto perguntar se ele gosta de dançar. Eu não resisto de convidar ele de fazer uma aulinha. Eu não resisto. O que eu posso fazer? Então eu vou falando com todo mundo. Mas eu não sei se eu seria assim sem dança. Eu acho que não. Primeiro porque eu sou muito míope, né? Achavam que eu era autista com 15... Eu nasci com 15 graus de miopia, você não sabe dessa. Não, não sabia. Daí me levaram no médico, aí em Gruspum, porque achavam que eu era autista. Você não estava enxergando nada. Eu ia no circo e virava de costas. Ficava com uma bonequinha assim, e falava, tá com cheiro de pipoca, que cheiro de algodão doce, todos os outros sentidos aguçados. E, ó, só no samba. Minha mãe falava, samba, eu tinha 4 anos, eu... freava, tudo. Parecia que eu já tinha aprendido em outras vidas. E daí nunca mais parei de dançar. Então a dança é meu. E aí, quando vem esse momento da tragédia pessoal, do acidente, onde você perde o seu marido, a dança já estava ali instalada e você pega ali naquele alicerce e fala, é isso que vai me ajudar. Nem sei de onde veio a necessidade de sair da cama. Eu sabia que eu tinha que chegar na Nossa Senhora do Brasil com meus 3 filhos. Eu morava lá do lado da Rua da Consolação, no final, quase nos Estados Unidos. Falei, vou a pé. Vou a pé com os 3, pelo menos vou respirando. Você fala na missa. Na missa, 7º dia. Mas eu acordei enjoado. Eu falei, não vai dar certo esse plano. Não vai dar certo esse plano. Eu acho que eu preciso dançar. E daí eu fiz essa aula grudada no batente da janela e fui me acalmando. Foi balé.
Fui me acalmando, e daí consegui Quase cumprir. quase um mantra físico, né? Uma É. repetição de um movimento que você conhecia, isso vai te baixando a energia. Entendeu? Me levando para um outro estado. Porque E a minha sabe- essência é dança. E é muito legal quando a gente já conversou aqui, Doc, sobre propósito. E muitas vezes as pessoas acham que o propósito é uma realização muito pessoal, de encontro consigo mesmo, busca da felicidade. Mas os especialistas dizem, não, propósito é para o outro. Propósito é o que você entrega para o mundo. E o que você fala tem muitos pontos de contato com o propósito estabelecido ali, porque você se encontra ali naquela situação, você se resolve dessa forma e fala, eu preciso mostrar isso para o mundo. E aí surge esse método que você cria. Porque é uma bênção você viver e ter na sua missão o que você mais gosta de fazer, né? Isso é uma bênção. Você ter no seu ganha-pão o seu hobby. Né? E daí sentir que isso pode mudar um bando de gente ao seu redor. É maior do que, para mim, do que ter uma coreografia maravilhosa dançada por 20 profissionais maravilhosos. Para mim, é maior. Porque eu nem sou tão boa nisso. Eu tenho gente melhor do que eu para fazer isso dentro do meu estúdio. Tanto é que eu tenho um diretor na minha companhia. Eu até poderia querer coreografar minha companhia. Não é essa a minha missão mais. Entendeu? Cada pessoinha que entra lá e que fala no fim, na primeira aula, que é o nosso pior date. A minha primeira aula com aluno, na hora que eu entro, porque chega aluno novo todo dia na minha sala. Na hora que eu vejo, eu já para o olho, já readapto tudo que eu tinha planejado, já faço uma trilha sonora totalmente diferente, onde o básico é muito básico, Para receber. Mas também não posso atrapalhar quem já está. A estratégia muda porque você tem que receber aquela pessoa. E também não incluir ela posso no grupo. Que já está dançando. Você já levou isso, por exemplo, para o ambiente corporativo ou para outras pessoas que passaram por tragédias pessoais parecidas com a sua? Você já teve algum projeto que você fala assim, uma grande empresa me contratou para fazer uma vivência com os executivos e botar todo mundo para dançar, sabe? Uma coisa desse tipo. É uma coisa que você enxerga isso? A CIA, no último ano, logo depois da pandemia, me chamou exatamente para isso. Cheguei depois de 3 dias lá dentro do Tangará, todo mundo exausto, assim, na cadeira. Aquele último dia onde todo mundo está pronto para ir embora, eu fiz uma palestra dançada. Primeiro todo mundo dançou sentado. Proibido de levantar. Ninguém pode levantar, nem a mulherada. Todo mundo. Daí começaram. Daí eu falei, agora só as mulheres podem levantar. Na hora que eu liberei os homens para levantar, tinha gente pulando no palco. Porque já estava vendo que era farra. Que eu não ia. Que no máximo eu ia fazer um rally-gally. No máximo. Entendeu? Que eu não ia fazer um Largo do Cisne. Não era essa a proposta. E agora, no Outubro Rosa, eu fui lá na Paraisópolis para dar aula lá para as mulheres de lá. Foi uma farra, gente. Foi uma farra, entendeu? Só que eu tenho que levar o que elas estão precisando. Fizemos roda, fizemos tudo que você possa imaginar. E dançamos. Uma coisa mais tribal, porque também a inteligência corporal também está ligada à alimentação que receberam na infância. Entendeu? O desenvolvimento neuropsicomotor está totalmente conectado com a proteína da infância. Quer dizer que a má nutrição pode condenar pessoas à mediocridade para sempre. Exatamente. Que é muito triste. Se é triste, quando eu saí de lá, eu falei, putz, o buraco é tão mais embaixo. Né? O buraco é tão mais embaixo do que levar uma hora de dança para elas. É a minha missão. Rimos, nos divertimos demais, mas totalmente diferente de noite, que eu fui lá para o Iguatemi para dar a mesma aula, para uma outra realidade, né? Uma outra realidade, inclusive na satisfação ao receber, na gratidão ao receber
e na pouca paciência com ela própria, né? Na realidade, não conseguem lidar com frustração, eu acho, com algum tipo de mulher, né? Então, essa percepção também a dança me traz, das necessidades de cada um e onde conseguir entrar em contato com isso, né? É minha grande missão, sabe? Perguntam qual é meu sonho, esse exatamente que eu estou vivendo, né? Com os meus estúdios, com as minhas aulas, com as minhas crianças, né? Com a minha equipe, né? Se eu consigo fazer isso em São Paulo... Colocando na roda. Colocando, né? As pessoas na roda. Entendeu? E se a gente faz isso em São Paulo, né? Entendeu? Achar esse nicho. Gente, as minhas alunas no palco, esse fim de semana, mulheres de 60, 70, 50, 60 e 70 anos dançando no palco de paetê, elas nunca mais teriam chance para fazer isso. Na vida. Nunca mais teriam chance para fazer isso. Sabe? Porque não tinha lugar. Todo mundo ia assistir as criancinhas. Né? Uma mulher não tinha onde dançar. Eu acho que a gente pode caminhar para terminar esse episódio do jeito que a gente começou. Talvez uma das primeiras frases que você disse. As pessoas vão dançar e ficam com vergonha achando que está todo mundo olhando para ela. Mas, na verdade, você imagina, isso é muita pretensão, né? Muita pretensão. É um ego. Acho que essa é a dica de ouro. Ninguém está reparando se você sabe dançar ou não, né? Estão de olho no professor. Ou em alguém que dança melhor, né? Estão de olho no professor ou estão colando de alguém. Né? Sabe? Alguém que sabe, de preferência. A chance de alguém estar olhando para ela é muito pouca. Né? E qual conselho você daria para uma pessoa com 50 a mais que sente essa necessidade, esse chamado? Você acha que nunca é tarde para começar? Qual que é a essência aí que o 50 a mais pode usar dessa nossa conversa que eu acho tão valiosa? Olha, primeiro eu vou falar uma coisa. Aprende a dançar, senão os anjos do céu não saberão o que fazer contigo. Santo Agostinho. Que seja perdido o dia em que não se dançou uma única vez. Nietzsche. Tá bem, né? Tô bem de citação. Vamos combinar. Tá em boa companhia. Tô em boa companhia. E a minha vem dançar com a gente. A gente está aqui para facilitar. Quem dança aos males espanta. Né? E, ó, e é só... A primeira é a pior aula. E mesmo assim, já é boa. Isso. E aquela outra, né? Cada um solta a franga de acordo com o seu galinheiro. Isso. Não se preocupe. Ninguém vai soltar a franga além do galinheiro que já tem, né? Ó, e se o Fernando dançou, Se o Fernando dançou, qualquer um pode dançar. Essa é a boa. Tá bom? Elô, muito obrigado. Muito Valeu. obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Delícia.